Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir a gravação depois. Eu sou o Murilo Lang, eu sou instrutor da Fastly, instrutor de alguns provedores de nuvem, instrutor também da AI Search, está colaborando com a gente nesse evento. Então, hoje, galera, o nosso foco ele vai ser soluções já para o negócio, não vai ser só sobre hype, nós vamos falar de alguns playbooks que vão trazer resultados reais para diferentes indústrias, falar como que as diferentes indústrias estão já utilizando a IA na prática. E, claro, a gente vai entender no final como que a AI Search consegue nos apoiar com algumas certificações para nos dar a trilha, né, o caminho do aprendizado para chegar até lá. Deixa eu só compartilhar aqui, gente, a minha tela. Eu acho que eu já vou conseguir mostrar também a página que o Rafael estava querendo mostrar para nós. Aqui, ó. Vai carregar aí já para vocês. Então, dentro da página da Fastly, a gente tem uma seção específica da AI Search. Vou passar o link direto aqui já para vocês também, ó. Vou mandar aí no chat, vocês olharem. Então, aqui a gente tem toda a trilha de certificações, existem algumas certificações que são voltadas para todo mundo, papéis técnicos e não técnicos, e outras que são mais específicas, né, para quem trabalha com a área de finanças, com a área de educação, de vendas. Então, tem várias certificações para dar um fit legal, independente da área em que você trabalha. Mais no final do evento a gente fala um pouquinho mais sobre as certificações, deixei o link aí também para vocês poderem explorar mais, tá, galera? Tem bastante coisa bacana. Então tá, gente, vamos lá. Como eu falei, a nossa proposta vai ser prática e direta. A gente vai falar sobre alguns playbooks para utilização real no dia a dia, de como as empresas vêm usando, vocês podem adaptar isso para o ambiente de vocês. A gente fala sobre o nosso Readiness Assessment, no final, a forma de você conseguir validar a tua prontidão para usar soluções de IA ou não. E aí vocês entendem como a Fastly pode ajudar vocês nisso. A gente fala um pouco das trilhas de aprendizagem também. Tá, gente? Então, bora começar. Deixa eu só pegar aqui minha canetinha, que eu vou fazendo algumas anotações também, enquanto a gente vai falando. Então, galera, aqui a gente começa com o porquê da gente estar fazendo esse encontro. É fazer a IA entregar resultado, com segurança, com alguns KPIs, alguns indicadores claros. A gente vai falar disso aqui várias vezes, a importância da gente ter números, indicadores, né? Porque a nossa missão aqui hoje é ajudar a acelerar esses resultados da IA, sempre com governança do início ao fim. Para isso, a gente vai ter um approach pragmático. Nós vamos ter aqui uma série de playbooks mesmo. Então, o playbook, para quem não conhece, né, a terminologia é como se fosse uma receita do bolo ali, de por onde a gente começar. Vamos falar de alguns casos reais, vamos falar de métricas de negócio que a gente tem que apurar. Não adianta a gente implementar os nossos projetos de IA e falar, eu quero aumentar a receita. A gente tem que tangibilizar isso em números, para conseguir apurar lá no final se o resultado foi de fato atingido ou não. Então, a gente vai ter aqui hoje 5 playbooks replicáveis, a gente vai ter um pouco dividido ali por diferentes indústrias, diferentes personas também, de acordo com o papel que você trabalha no seu dia a dia. Vamos falar de caminhos de aprendizagem e a prontidão dos projetos, como eu disse, né? O Readiness Assessment. Vamos falar mais especificamente do mercado brasileiro, tá? A gente vai buscar trazer alguns números, um pouco do momento atual no Brasil, que existem movimentos mais localizados, né? A gente vai falar daqui do Brasil, que é a maioria do público que está nos assistindo. Então, por que, né? Focado mais no mercado Brasil e Latam? Existe uma pressão muito grande por produtividade. Independente do tipo da indústria, existe uma pressão muito grande. Então, a IA ela tem que se pagar. A IA não pode acabar virando um custo a mais. Ela tem que ser algo justificável do ponto de vista financeiro. Também a gente está falando aqui de IA no mercado brasileiro por causa da explosão de dados. Nunca se produziu tantos dados, né, gente? Dados de log, de clickstream, de sensores, tudo produz dado o tempo todo. E a gente quer usar esses dados para tirar insights valiosos. Também por causa de preocupações de segurança. Aqui no Brasil, a gente tem a legislação da LGPD, que trata sobre o tratamento, né, de dados. A gente aborda isso em alguns momentos. E também quanto à questão da maturidade do MLOps e do GenAI. A gente vai entender isso e a importância para eu conseguir sair dos projetos de POC para implementar em produção. Muito se fala, né, em implementar coisas em POC, mas, como é que a gente leva de POC para produção? A gente também vai abordar um pouco disso. Tá, galera? Antes de chegarmos lá, vamos dar uma olhada para uma fotografia do momento atual do Brasil. Gente, o mercado brasileiro, só no setor do varejo, tá? Que a gente pegou os dados do varejo,
esse mercado de IA no varejo, ele já está em 446 milhões de dólares, dados do último ano, né, porque a gente não fechou ainda 2025, e a projeção para 2030 aqui, ó, é multiplicar por 4 quase esse valor, 1,66 bilhões. Então isso aqui mostra já que os projetos eles estão saindo daquela POC, aquela POC eterna, né, aqueles projetos piloto eterno, e já estão indo para projetos em produção. Principalmente aqui quando a gente fala de varejo, questões de personalização, de oferecer um caminho personalizado. Quando eu vou comprar num site, ele já me faz ofertas de acordo comigo, com as minhas ideias, com as minhas preferências. Isso é um dos principais usos da IA no varejo, que a gente vai comentar. Então, prevenção de saída de clientes, churn, que a gente fala, para fazer promoções customizadas. Vários usos já interessantes da IA no setor do varejo. E aí, claro que isso aqui são projeções, né? Projeções para 2030, não é destino para todas as empresas. Quem vai conseguir chegar nisso aqui é aquelas empresas que conseguirem medir os seus indicadores, que trabalharem com segurança, com governança, que se capacitarem, aí é quem vai conseguir morder um pouco dessa grana aqui. Então, e a gente fala aqui especificamente do momento do varejo, porque o varejo ele é meio que um balizador, né? Quando o varejo vai bem, ele é tipo um termômetro. O varejo acelera, outros setores também vão começar a fazer essa adoção. Setor de finanças, de saúde, né, de telecom, são setores que a gente vai falar hoje. Então, com esse pano de fundo aqui do varejo, vamos começar a expandir um pouco para o negócio cross-industry, através de indústrias, que é a nossa ideia aqui hoje. A gente não vai falar só de varejo. A gente vai começar vendo ali alguns sinais de investimento e depois a gente dá uma olhada para os nossos playbooks. Tá, galera? Então, olha só, gente, para quem não conhece, o Brasil ele tem um plano nacional de adoção da IA até 2028. É o PBIA, o nome dele, é o Plano Brasileiro da Inteligência Artificial. Isso aqui é um movimento público, né, uma agenda pública, que a ideia é movimentar ali investimento, infraestrutura, capacitação, e tudo isso ajuda a mudar o jogo para a gente que está aqui no Brasil. Então, esse PBIA, esse plano, ele direciona alguns recursos para essas 4 frentes diferentes, né, para infraestrutura, inovação, educação e regulação. E isso importa porque quando o governo investe em infraestrutura, em talento também, em educação, o ecossistema normalmente ele fica um pouco mais barato e mais rápido para a gente usar. E quando isso tem diretivas de regulação, de controle, fica mais claro também como que eu vou conseguir escalar a minha IA para levar ela para a produção. Então, existem algumas oportunidades públicas que vão começar a ser lançadas aos poucos, só que está bastante no papel ainda, né? Sabe que as coisas são um pouco morosas quando se trata de questões públicas. Então, é para ter algumas linhas de crédito, alguns editais, expansão de alguns supercomputadores. Tem o computador lá, o Santos Dumont, talvez alguns já ouviram falar, também está envolvido nessas iniciativas, né? Então, é bacana a gente aproveitar esse momento para já tentar começar a tirar os nossos projetos do papel também, para surfar nessa onda aí de investimentos que é para surgir. Então, com base nessas políticas públicas, né, vamos ver alguns sinais do mercado e alguns casos que vão mostrar onde que esse investimento vai poder trazer resultado para os nossos negócios. Aqui a gente traz outros 3 sinais de tração assim desse movimento no Brasil, agora com investimento privado, que a gente sabe que as coisas andam um pouco mais rápido, né? Base de cloud crescendo. Olhem este número aqui, gente. Quase 15 bilhões de reais, 2,7 bilhões de dólares, investimento da Microsoft. A Microsoft anunciou esse investimento aqui no Brasil nos próximos 3 anos, e esse investimento vai se dar principalmente nas questões de computação em nuvem, né, da Microsoft, e projetos de IA. E eles também querem treinar só aqui no Brasil 5 milhões de pessoas, um projeto bem arrojado e com bastante grana. Também mostrando que o pessoal tá com o Brasil no radar. Infraestrutura para habilitar isso. O gasto em cloud pública, né, os grandes provedores, Microsoft, Azure, GCP, ele vem crescendo
normalmente aí na casa de 2 dígitos por ano, então está aumentando bastante. E por que isso importa? Porque a cloud também é um dos principais impulsionadores dos projetos de IA. É difícil rodar projetos de IA dentro de casa, sem usar a nuvem. Isso aqui é outro indicador forte, que dados de 2025. E o orçamento setorial também subindo. Ali a gente vê algumas projeções antes do varejo, né? Aqui a gente traz do setor bancário. Né? Então, no setor financeiro, esse budget, esse orçamento para IA, ele também está crescendo forte, os bancos vêm puxando muito esse investimento, e os bancos, eles costumam estarem na frente sempre daqueles padrões de segurança, de governança. E aqui a gente traz alguns casos reais, para vocês terem ideia, aqui no Brasil, né, de como as empresas já estão adotando e está se traduzindo para alguns números. iFood, o principal app aí, talvez hoje no Brasil de delivery, né, mais de 30 milhões de pedidos por mês. Então, eles usam já muito a IA. Existem alguns cases públicos para quem quer explorar mais. Se não me engano, os cases públicos da iFood são com a AWS, de como eles usam a IA para conseguir ter melhores rotas de entrega, conseguir fazer recomendações também customizadas. Quando eu abro o app, eu vou ter recomendações que são diferentes das recomendações que você aí do outro lado tem. Então, projetos muito bacanas aqui no setor de delivery, né, de comida. Aqui a Microsoft, a gente falou, está investindo pesado nos principais players do mundo. Existem projeções aí muito grandes. Aqui um case também da Eletrobras, né, no setor de energia, que está com alguns projetos bem bacanas com uma empresa gringa. A CC3 é uma empresa norte-americana, se não me engano, onde a ideia é conseguir monitorar, detectar falhas, até de maneira proativa, antes que as falhas aconteçam. Então, tem vários casos de uso bacana aí na IA que a gente vai explorando um pouquinho mais em seguida. Tá? São coisas já reais que estão implementadas ou já anunciadas. Então, com esse cenário quente aí mapeado, a gente já viu algumas iniciativas, vamos começar a entender como que a gente consegue começar essas implementações no nosso dia a dia, nas nossas empresas. Para isso, a gente vai ver os tal dos playbooks que a gente está falando. Vamos começar com um overview rápido aqui deles, em seguida a gente entra e vai falando um por um. Tá? Esse aqui é o mapa aqui do restante da nossa sessão. Então, 5 playbooks que a gente pode usar para tirar a IA do papel e conseguir gerar resultado, um resultado tangível lá para os nossos negócios, que se traduzem em números. A gente vai começar em seguida falando dos playbooks para trabalhar com a experiência do cliente, cuidado e experiência do cliente. Aqui a gente vai ver que o foco é automatizar aquelas tarefas que forem simples, para entregar mais rapidez para o atendimento para os clientes, mas que nem tudo tem que ser automatizado. Tem vezes que a IA não vai trabalhar sozinha, mas ela vai ajudar alguém humano, sempre com o intuito de melhorar a experiência do cliente, de reduzir a saída dos clientes. Então, a gente vai começar falando por esse playbook aqui. Depois a gente vai falar sobre os copilotos de produtividade. O copiloto é aquele auxiliar, né? Então, é aqueles assistentes que a gente pode usar no dia a dia para times de desenvolvimento, time de operação, para ajudar a gente a criar código, por exemplo, ajudar a gente a escrever texto, a revisar. Aqueles que nos ajudam com produtividade. É um dos inícios mais rápidos para a adoção de IA. A gente também vai falar sobre risco e prevenção à fraude e melhorias de compliance. A IA pode ser um grande impulsionador disso, né, porque ela consegue analisar uma grande quantidade de dados muito rapidamente, que vai ser útil para melhorar, diminuir, né, na verdade, as perdas com fraude, diminuir os falsos positivos, melhorar as auditorias. A gente vai falar dessa utilização também. O quarto playbook é sobre personalização de produtos. Isso aqui é um dos principais usos da inteligência artificial, tá, gente? Sabe quando você abre teu streaming, aí você recebe aquelas recomendações super customizadas para o teu perfil? Parece que eles estão dentro da nossa mente, às vezes. É isso, essas recomendações que ajudam, né, as empresas a reduzir o que a gente chama do churn, que é a saída dos clientes, ajudam a melhorar as conversões, ajudam a melhorar os valores que a empresa consegue captar ali com cada um dos clientes. E o último playbook que a gente vai falar é sobre MLOps. MLOps é operações de machine learning e de inteligência artificial. A gente vai entender a importância disso aqui para tirar aqueles projetos do piloto e levar para a produção.
O MLOps vai me trazer repetibilidade, vai trazer uma consistência dos meus pipelines de machine learning, de inteligência artificial. Então, vamos começar a olhar para esses playbooks aí, ver como que a gente consegue, no nosso dia a dia, traduzir isso para algumas ações e implementações reais nas nossas empresas, aqui separado primeiro por setor. Então, o primeiro playbook, galera, vai ser sobre o CX é o Customer Experience, né? Melhorar a experiência do cliente. Aqui, a ideia principal é você automatizar aquilo que for simples e dar poder para um agente de inteligência artificial te ajudar naquilo que for mais complexo. O que for simples, ele faz sozinho. O que for complexo, ele ajuda alguém. O que é aqui, né? Aqui a gente está falando de agentes de IA, pode ser tanto via voz ou via chat, aqueles chatbots inteligentes, né? Roteamento inteligente, quando você vai falar com uma central e você fala o que você quer e de acordo com aquilo que você falou, você vai ser roteado para uma fila ou para outra. São tarefas simples que não dependem de um humano e que a gente consegue ter mais agilidade sem precisar ter que conversar com uma pessoa. A melhor próxima ação, a IA ela também vai conseguir, de uma maneira muito assertiva, conseguir prever aquilo que possivelmente a gente quer. Então, isso vai se encaixar muito bem nos contact centers, quando existem aquelas centrais, né, de atendimento para o cliente, para fazer onboarding de novos clientes, serviço de campo, cobrança, né? Então, aqui vão ser locais bacanas, setores bacanas para a gente conseguir essa adoção. A gente traz aqui alguns quick wins, um ganho rápido de como a gente consegue começar. Como é que eu consigo começar a usar IA para melhorar a experiência do meu cliente? Para tudo aqui a gente vai ver, começa pequeno, começa simples. Claro que às vezes a gente fica meio seduzido para querer começar com grandes projetos, mas aí aquilo vai ficar muito tempo no papel, então é melhor a gente começar rápido. Como que eu começo rápido? Aqui, ó, FAQs. O FAQs são aquelas Frequent Asked Questions, né? As perguntas que são frequentemente feitas. Então, você criar alguns FAQs, resumos automáticos, buscar capturar a intenção e triar as ligações telefônicas ou os contatos, criar agentes que consigam fazer consultas externas, agentes de IA que consigam fazer consultas em base de conhecimento para dar respostas mais precisas para os clientes. São formas mais simples. Para quase tudo isso aqui já existem algumas ferramentas mais prontas que a gente consegue encaixar, né, para quem trabalha nesses departamentos. E aí a gente vai conseguir, de uma maneira muito rápida, já conseguir ver melhora em alguns números, né? Então, alguns números que seria interessante a gente acompanhar e mensurar. O AHT, que é o tempo médio por atendimento. O tempo médio por atendimento, ele costuma cair muito quando a gente usa automação. Quando cai o tempo de atendimento, aumenta o índice de satisfação, que é o CSAT. Os custos por contrato caem, o backlog acaba caindo, porque os processos acabam fluindo mais rápido, né? Então, aumenta a satisfação e diminui os tempos. Importante para todos os casos que a gente vai falar aqui é cuidar dos guardrails, as salvaguardas de segurança, implementar segurança. Então, o que eu tenho que pensar em segurança desde o dia zero, desde o início? PII é a sigla para dados pessoais. Então, a gente mascarar aquilo que tiver de dados pessoais, não deixar dados pessoais visíveis lá para todo mundo. É cuidar contra questões de alucinação que podem acontecer na IA. A IA ela pode gerar informações falsas. Então, a gente tem que estabelecer alguns controles, curadoria para isso. Cuidar sempre da questão do consentimento dos dados. Quando a gente está retendo dados pessoais, tem que ter o consentimento do cliente, tem que ter mecanismos para revogação, caso o cliente peça. Então, se preocupar desde o início já quanto a essas questões de tratamento dos dados. Então, isso aqui é um resumão de práticas que a gente pode implementar para melhorar a experiência do cliente. Início rápido, olhem aqui, ó, bases de conhecimento, dar autonomia para o cliente, colocar automação em tarefas que forem simples. Esse foi o nosso primeiro playbook. Vamos ver o segundo agora, que vai ser sobre produtividade, os copilotos que chamam. Então, o nosso segundo playbook, gente, é sobre tirar tarefas repetitivas, tirar muito do atrito do dia a dia,
em vez de começar do zero toda hora, os nossos times eles vão passar a ter o que a gente chama de um copiloto, que é um auxiliar, um assistente, para ajudar em tarefas de escrita, de revisão, em tarefas de busca de automação, em coisas que normalmente são muito repetitivas, tarefas repetitivas. Do que a gente está falando aqui? Automação de tarefas. Né? Assistentes para times de desenvolvimento, de operação, bastante usado na TI isso, né? Para aquela galera que trabalha com programação ou trabalha com infraestrutura como código. Eu sei que tem uma boa parte do público aqui que é de tech. Então, existem aqueles assistentes que podem nos ajudar a fazer a criação de código, a revisão, questões de segurança, tudo aquilo que eu teria que fazer manual, e esses assistentes podem me automatizar, dando recomendações. Eles não me substituem, mas eles me complementam, eles são meu copiloto. Eles também podem ajudar em tarefas aí de escrita, de revisão, de resumo. A IA é excelente em pegar coisas grandes e fazer resumo. Onde que isso vai se encaixar no nosso dia a dia? Como que a gente adota isso? Times de engenharia, de TI, mas não só na parte de TI. Aqui, ó, setores de finança, RH, jurídico, né? Que são normalmente departamentos, esses aqui, ó, que trabalham com grandes quantidades de documento extenso, tem muitos tickets, tem rotina. Tudo isso que tem rotina, que tem muito documento, a IA consegue nos ajudar a automatizar. Ah, como é que eu vou começar rápido, então? Que Queens, que a gente consegue adotar menos de 90 dias. De novo, começar simples. Começa usando a IA para fazer resumo de documento, documentações de código. Tem várias empresas que têm código legado, né, de bastante tempo que não tem nada documentado. A IA consegue ajudar a documentar. Fazer triagem de tickets, quando existem muitos tickets, muitos chamados abertos. Gerar notas de reuniões. Isso aqui é sensacional, gente. Eu ontem mesmo eu estava usando isso. Teve uma reunião que eu não consegui participar, só que depois eu recebi as notas que foram geradas automaticamente. Eu já tinha todo um resumo, os pontos-chave, os próximos passos. Isso aqui é excelente. Para gerar templates, templates de documentação. Se a tua empresa não tem ainda documentações, procedimentos estabelecidos, políticas de segurança, de RH, de finanças, a IA pode te ajudar a criar isso. Então, são alguns quick wins para a gente começar rápido. Indicadores, que é bacana a gente monitorar aqui. Tempos de ciclo menor, ciclo de entrega, ciclo para criação de coisas, ciclo de desenvolvimento, né? Tickets que vão ser resolvidos mais rápidos. O MTTR aqui, que é o tempo médio de resolução das coisas, costuma cair, e é bacana a gente monitorar. Tempo gasto em documentos. Isso tudo aqui são indicadores que a gente pode estabelecer no começo. Eu vou começar a usar copilotos de produtividade. Ok, mas quantos por cento de produtividade você quer ganhar? Quanto tempo, quantas horas você quer economizar? Esses são os KPIs que a gente deve monitorar. Nunca esquecendo dos guardrails, as questões de segurança. Desde o início tem que ter controle de acesso, né? Aqui, normalmente, essas ferramentas elas vão fazer algumas consultas em base de conhecimento interno. Então, você tem que cuidar esse escopo de o que essa ferramenta vai conseguir ou não vai conseguir acessar, né, para não dar acessos além do necessário. Colocar humanos no meio, não entregar 100% do trabalho para a IA. Eu não vou usar a IA para desenvolver agora um software do início ao fim, por exemplo. Vou usar ela como um assistente. Cuidar das questões dos dados pessoais, cuidar do custo também. É bacana a gente ter tudo isso em mente desde o início, não é deixar a segurança para depois. Segurança desde o dia zero, a gente chama. Então, segundo playbook aí, para a gente começar com os copilotos de produtividade. Vamos para o terceiro agora, que é contra questões de risco, detecção de fraude. Aí os indicadores lá vão ser contra a redução de perdas, principalmente. Então, olha só. Terceiro playbook sobre risco, fraude e compliance. Aqui a ideia é para aquelas empresas que precisam proteger a receita, evitar perdas, detectar o risco cedo, priorizar aquilo que importa para resolver rápido, não travar os clientes bons.
O que é aqui, então? Ó? É detecção de fraude, de anomalias, operações suspeitas, é o enriquecimento de dados, né? Essa sigla aqui é do inglês, é Know Your Customer, Know Your Business. Você saber sobre o cliente, fazer um enriquecimento de dados. Se eu tenho uma empresa financeira, por exemplo, eu vou ter os meus dados que eu coletei do cliente e vou fazer um enriquecimento com algumas bases de terceiro, né, para fazer checagem de documentos, investigações, detectar fraudes, né, coisas erradas. Onde que isso aqui vai se encaixar muito bem? Setores de pagamento, de financeiro, de e-commerce, de telecom, quando você quer evitar fraudes. Ainda nessa mesma pegada, seguro, compliance, auditoria. Evitar fraudes, por que usar IA? Porque a IA consegue fazer comparações muito bem, perdão. Então você tem todo um histórico de operações fraudulentas e não fraudulentas, e quando surgir uma operação nova, a IA vai conseguir fazer aquela comparação para dizer com um bom nível de precisão se aquela operação é ou não é fraudulenta. Ela consegue fazer isso muito bem. Quick wins, para adoção rápida. Normalmente começar isso com algo híbrido, um score híbrido. Não é o entregar 100% para IA. A maioria das empresas já tem regras de negócio, regras envolvendo um humano para analisar se é fraude ou não. Então comece fazendo algo híbrido, né? Fazer validação de documentos. A IA consegue fazer muito bem também. Quando eu fiz o cadastro lá no banco, eu tive que subir a foto do documento. Agora, quando eu vou fazer um Pix, a empresa vai querer validar se o Pix é fraudulento ou não. A IA pode validar a minha cara com a cara do documento. Sabe quando vocês têm aquelas operações que vocês vão fazer, às vezes, um Pix, uma transferência, e aí o aplicativo pede, faça agora um movimento da cabeça, mexe para um lado, mexe para o outro, vira cambalhota. Normalmente é a IA que está fazendo isso, uma comparação do teu rosto com o documento. Isso tudo antes tinha que ser feito por um humano. Então, é uma adoção rápida, já existem algumas ferramentas com as APIs, né, que a gente chama já prontas para isso, é um início rápido também. Ainda aqui nessa prevenção de fraudes, né, fazer análise de documentos, de contratos, de log, a IA consegue analisar muito bem. Indicadores para a gente monitorar. Eu quero ter tantos por cento de redução de fraudes. Eu quero reduzir o tempo de revisão de uma operação para ver se é fraude ou não de 30 segundos para 10 segundos. Estabelecer esses números. Guardrails, ainda mais importantes quando a gente está falando de setores bem regulados, como o setor financeiro, quando você trabalha com dados sensíveis, dado de CPF, de cartão de crédito, de endereço. Então, ter humanos no meio, human in the loop, não é delegar 100% das decisões para IA. Aqui existem algumas estratégias muito interessantes que é, por exemplo, quando a precisão aqui for menor do que 90%, eu quero mandar isso para um humano revisar. Tipo, se a IA não tiver tanta certeza daquela decisão que ela está tomando, eu mando isso para um humano. É um dos guardrails que a gente pode colocar. É muito importante aqui ter explicabilidade também das decisões. Explicabilidade é poder dizer como que a IA chegou naquela decisão, para dizer se a operação é fraudulenta ou não. A IA tem que poder explicar isso. E a gente tem que ter isso em mente também desde o dia zero. Cuidar dos dados aqui, né? Mais do mesmo aí, como eu já falei para todos os demais. Então, alguns quick wins aí, início rápido para prevenção de fraudes. Quarto playbook, personalização. Isso aqui é talvez uma das coisas que mais vocês veem no dia a dia. Aqui a ideia das empresas é ter o crescimento, é ter o aumento da receita sem ter que aumentar muito os custos. É reduzir a saída dos clientes, é oferecer uma experiência melhor para aquele nosso cliente. Aqui a gente está falando de recomendação, de hiperpersonalização, de oferecer ofertas, conteúdos que são específicos para aquela pessoa. Oferecer promoções dinâmicas, preço dinâmico. De repente eu consigo perceber que esse cliente é um cliente que está propenso a sair. E aí eu posso oferecer uma promoção melhor para ele do que eu ofereci para os demais. Isso aqui a IA consegue fazer. Isso vocês percebem muito nos streaming, nas recomendações de música.
nas recomendações de carrinho, nos e-commerce, quando ele te mostra, porque você comprou isso, você pode gostar daquele outro. Isso é hiperpersonalização. Encaixa muito bem em e-commerce, para mídia, para telecom. Hoje você tem esse plano, eu acho que esse outro plano pode te interessar também. Ofertas financeiras, para quando a gente quer gerar fidelidade no cliente. Como é que eu consigo adotar isso aqui no meu negócio rapidamente? Alguns inícios rápidos, quick wins, itens relacionados, mostrar ofertas para o nosso cliente. Para quem comprou uma garrafa d'água, é a pessoa que está preocupada com a saúde, que quer se hidratar. Então, eu posso oferecer outras coisas que têm a ver com cuidado da saúde. Oferecer aqui planos, carrinho, questões dentro do carrinho customizadas, o win-back journey aqui para aquele cliente que está querendo sair, mostrar algo customizado para ele, né? Então, essas recomendações aí customizadas são um bom início rápido para a gente implementar nos nossos negócios. KPIs, para a gente monitorar e ver se depois lá no final vai ter dado resultado. Aumento no percentual de conversão, no valor médio dos pedidos, no gasto por usuário. Antes um usuário gastava na média R$100, hoje ele gasta 150. Taxa de cliques aumentando, churn, que é a saída, reduzindo, melhor taxa de retorno, tempos mais acelerados, tempos caindo. São números para a gente monitorar de perto. Guardrails. Sempre, sempre, sempre consentimento dos dados. Se eu vou ter um e-commerce, um aplicativo que captura dados pessoais, eu tenho que ter o consentimento e tenho que dizer como que eu vou cuidar daqueles dados. Eu tenho que ter controles quanto à exposição, quanto à justiça, quanto à acurácia. De novo, desde o dia zero. Isso aqui encaixa muito bem em vários negócios. Quinto e último playbook, MLOps e Guardrails. Esse aqui, gente, é sobre você dar escalabilidade com segurança. O sistema operacional, por assim dizer, da IA em produção. É um conjunto de ferramentas, de pipeline, de automação, de ter um registro dos teus modelos de IA que são usados. O MLOps é isso. É você não fazer algo manualmente, né? É escalar isso para produção. Então, existem aqui uma série de práticas que a gente tem quando se trabalha com MLOps, né? Automação, o registro do modelo. O modelo é o cérebro da IA e do Machine Learning. O modelo é quem faz as previsões para dizer se o cliente vai ou não vai sair, se eu devo ofertar X ou Y para o cliente. Então, a gente tem um registro disso com rastreabilidade, é avaliar, é monitorar para ver se as previsões que esse modelo está fazendo são precisas ou não, se ele não está fazendo previsões injustas, se ele não está priorizando um grupo em detrimento de outro. Então, isso aqui encaixa para qualquer empresa que quer sair da POC e quer levar para a produção. Na POC, que é aquele período de teste, normalmente a gente faz as coisas de uma maneira mais orgânica, mais manual. Eu vou lá na nuvem, por exemplo, eu vou clicar na console, vou fazer as coisas manualmente. O MLOps é você ter repetibilidade, é você criar automação, para saber que se você fizer 50 vezes a mesma coisa, você vai ter 50 vezes o mesmo resultado. Então, alguns quick wins para início rápido. É você criar um baseline para avaliação. Você ter um conjunto de dados, né, o dataset, que a gente chama, de exemplos para conseguir fazer comparação. Para eu conseguir comparar se as previsões que estão rolando agora em produção, elas são tão precisas quanto as previsões do meu período de teste que eu fiz com esse dataset de ouro aqui, esse dataset de exemplo. É você, ainda dentro dos quick wins, é você ter versionamento para tudo que está sendo usado, para esses teus modelos, que são o cérebro da AI, do machine learning. É você ter dashboards, implementar dashboards para conseguir ter um acompanhamento de números, de métricas, para ver se as previsões ainda estão precisas ou não, para ver se a qualidade dos dados caiu ou não caiu. Isso aqui é fácil, é rápida a adoção de dashboards, de versionamento, né? Estabelecer isso. KPIs para a gente monitorar, indicadores. Tempo para colocar as coisas em produção, muito mais rápido.
Diminuição de incidentes. Isso aqui é muito perceptível, porque quando a gente automatiza, aqui eu estou falando de automação. Quando a gente automatiza, eu tiro o componente humano, de falha humana. Então, os incidentes costumam diminuir. Tempo de resolução também dos incidentes diminui. Diminui a quantidade de desvios. As coisas melhoram, porque eu tenho repetibilidade. Claro, não adianta só colocar automação e abrir mão da segurança. As duas coisas têm que andar em conjunto. LGPD sempre, sempre, consentimento dos dados. Como que você vai reter os dados? Cuidar questões de alucinação, né, de controle de acesso. Você está trabalhando com dados. Então, tem que ter os devidos controles para isso. Tá, gente? Então, 5 playbooks aí que vão encaixar legal para diferentes tipos de indústrias e setores. Esse aqui é meio que agnóstico, tá? Esse aqui funciona para qualquer um que quer levar da POC para a produção. Com esses 5 playbooks aí na mesa, gente, como que isso vai se refletir para as diferentes indústrias? Como que eu conecto esses playbooks com as indústrias? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Primeiro, para a indústria de telecom. Como é que eu consigo sair daquela montanha de tickets lá, implementar IA e ter algumas saídas reais? Algumas principais dores que a telecom tem: custo operacional alto, pressão pelos SLAs, o tempo, tem que fechar ticket rápido, tem que resolver rápido, tem uma pressão muito grande por cliente saindo, por quantidade de fraudes. Então, como é que eu consigo resolver essas dores? Usando aqueles key wins que a gente falou. É começar a ter ou os chatbots automatizados ou o assistente que pode ajudar um humano que vai trabalhar lá no call center. Vai ajudar o humano, dependendo da dor do cliente, a IA vai recomendar que o assistente humano fale uma coisa ou fale outra. A IA pode ajudar muito em também aquela questão de detecção de fraudes que a gente falou, né, que acontece em setor de telecom, a triar incidentes, detectar incidentes mais cedo. São formas da gente, no setor de telecom, começar rápido. Falamos já sobre os principais KPIs para a gente monitorar: o tempo médio de atendimento, o FCR, que é a resolução no primeiro contato. Quando eu resolvo no primeiro contato, o cliente fica mais satisfeito. Reduz a saída de clientes, as coisas melhoram. Lembre-se sempre dos guarda-reios, consentimento. Como aplicar isso aí em produção? Em poucas semanas, né? Primeiras semanas, a gente começa tendo os nossos baselines, tendo as informações que eu vou precisar usar para servir de alimento, por assim dizer, para IA nos estágios posteriores. Ter as minhas bases de conhecimento interna, ter os baselines de dados. Depois, eu vou começar a implementar os assistentes de agentes, né, que vão ajudar aquela pessoa que está trabalhando lá no telefone, por exemplo. Eu vou alimentar esses assistentes com essas informações aqui. E vou começar já a implementar eles em alguns fluxos simples. Nas semanas seguintes, eu poderia expandir isso para outras áreas, na área de detecção de fraude, de crédito, por exemplo. E nas semanas finais, bom, uma vez que eu já implementei em algumas áreas essas ações, eu vou começar a criar os meus dashboards, vou monitorar aqueles índices, monitorar o custo, ver se os dados estão sendo bem tratados. Mais ou menos assim que a gente leva do papel para a produção. No setor de finanças, as dores são um pouco diferentes, né? Você tem aquelas preocupações quanto à fraude, a contestações, perdão. Tem que fazer revisões manuais em grandes quantidades de dados, né? Então, como é que a gente começa? Os quick wins. Falamos um pouco já também, né? Começar com detecção de fraudes e regras inicialmente híbridas. Eu não vou substituir o humano pela IA, mas vou botar os dois para trabalhar aí em conjunto. Fazer validações de documentos, colocar assistentes para aquela galera que trabalha no back-office, trabalha por trás das cortinas. Indicadores: fraude caindo, falsos positivos caindo, tempos caindo.
ao mesmo tempo em que aumenta a recuperação e aumenta a conversão. Eu tenho aprovado os usuários bons. Os usuários ruins, ó, eu não quero, mando eles embora logo. Lembrar sempre dos guardrails, principalmente aqui no setor financeiro, porque a gente está lidando ainda mais com dados sensíveis, né? Então, lembre-se sempre do consentimento e de cuidar da retenção desses dados. Para tirar isso do papel e levar para a produção, começar com a coleta dos nossos golden datasets, os nossos baselines de dados, né? Os exemplos de dados. Porque eles vão servir para eu fazer uma comparação depois, né? Nos estágios seguintes. Numa fase 2, eu começaria a implementar aquelas regras híbridas, para ver se a operação é fraudulenta ou não, regras de score híbridas. Numa terceira fase, eu poderia começar a ter alguns fluxos de aprovação mais automatizados para alguns cenários, ou para aquilo que tiver uma confiança mais baixa, eu colocar um humano no loop. A IA disse que essa operação é fraudulenta, mas ela só deu 80% de precisão. Então, nesse caso, eu vou mandar para um humano avaliar manualmente também. A quarta fase é a fase de operação, de automação e de governança. Sempre, né? A última fase é definir os dashboards, monitorar os indicadores para ver se o custo está ok, se a latência está ok, se não tem nenhum desvio dessas previsões que a IA está fazendo, até auditoria. Na parte do varejo, as dores são um pouquinho diferentes, né? A conversão muito baixa, aquele custo muito alto para você conquistar um cliente, a saída do cliente muito rápido, o cliente é muito inquieto hoje em dia. Então, para a gente começar rápido a resolver essas dores, a gente falou ali sobre aquelas ofertas personalizadas, itens relacionados, por que você comprou isso, você pode gostar daquilo. A gente pode usar também no varejo para fazer sumarização de resumos. Eu quero comprar, sei lá, um mouse dentro de um e-commerce, só que tem 10 mil reviews do mouse, algumas boas e umas ruins. A IA pode ajudar a fazer um resumo e dizer, olha, as principais revisões disseram isso, isso e aquele outro. Isso também é muito usado no varejo. Indicadores. A gente vai conseguir notar, mas tem que monitorar, né? A gente vai conseguir aumento da conversão, do valor médio dos pedidos, da taxa de clique, dos clientes que compram de novo de mim. O cliente vai ficar satisfeito, ele vai comprar de novo. Reduz a saída, reduz os timings das coisas. Cuidar sempre de segurança e dos guardrails. Para começar rápido com personalização, então, na primeira fase aqui, onde a gente organiza os nossos catálogos, né, no e-commerce, por exemplo, né, organiza os catálogos lá de itens que vão ter determinadas relações, a gente começa a ligar algumas regras simples de recomendação lá para o cliente. Depois, numa segunda fase, a gente começa a avaliar um pouco mais do contexto, não só as relações entre os itens, mas avaliar o comportamento do cliente mesmo, o que ele comprou por último, qual que é a idade dele, qual que é a renda dele para oferecer algo mais customizado. Uma terceira fase, a gente vai experimentando e vai calibrando. A gente testa. Aquilo que eu implementei na fase 1 e 2, algumas coisas funcionaram, outras não funcionaram muito bem. Vamos monitorar os KPIs, os indicadores, para fazer um ajuste fino naquilo que for necessário. A quarta fase é sempre o manter as coisas, manter com automação, manter com monitoramento, com dashboards, para acompanhar se de fato você está tendo resultado. Se aquele teu gasto com a IA, ele está se traduzindo em aumento da conversão, em aumento da receita por cliente, em diminuição do churn. A gente tem que monitorar, gente. Então, vejam que algumas coisas aqui são comuns para todos esses playbooks e para todos esses setores. É a gente monitorar, estabelecer os indicadores no início e ficar monitorando para ver se eu vou de fato ter resultados. Então, a gente viu, galera, algumas formas de início rápido para diferentes setores, né? Não foi um papo tão técnico. A gente, às vezes, sai daqui cheio de ideias, né? Eu sou muito entusiasta da IA e, às vezes, a gente fica muito maravilhado com muitas ideias. Isso é ótimo, só que é bacana, antes de começar a botar os projetos em prática, a gente verificar a nossa prontidão.
Readiness Assessment, para ajudar os clientes a ver se eles já estão prontos, para ver se aquele caso de uso que você tem, ele se enquadra com a IA, ou se às vezes ele é tão simples que ele poderia ser resolvido com uma coisa mais simples. Nem sempre precisa da complexidade da IA. Então, nós ofertamos para os clientes um Readiness Assessment, que é uma verificação de prontidão. Ele é um diagnóstico aí que, 45, 60 minutos, que a gente bate um papo com o cliente, com o framework estabelecido, para conversar contigo, cliente, para ver o teu caso de uso, os dados que você tem hoje na tua empresa, as tuas skills, as tuas práticas de governança. A gente bate esse papo para, no final, te dar um relatório e te dar um score, de acordo com essas dimensões aqui de cima, para dizer se você está ou não está pronto, se o teu projeto encaixa ou não encaixa, se está faltando alguma coisa, por onde você deve começar e quais os próximos passos que você deve priorizar. Por que fazer isso, gente? Como eu falei, às vezes na nossa cabeça a ideia é maravilhosa, mas às vezes no papel a ideia até é boa, mas ela não precisa da IA. Ou ela até requer a IA, mas ela requer algumas outras cositas mais antes. Então é para alinhar todos esses indicadores, o orçamento da tua empresa, as questões de segurança. A gente ajuda você. Se fizer sentido, falem com a gente e a gente bate esse papo sobre essa viabilidade. Em seguida, a gente já deixa os contatos. Do outro lado, tem um tema que sempre aparece, que é o gap, aquela lacuna de habilidades. A gente viu que alguns providers já estão investindo bastante, né, em investimento, só que as ferramentas elas evoluem muito rápido. Aí, às vezes, o time ele quer fazer, só que falta skill, falta habilidade para tirar aquilo do papel e botar na prática. Aqui, galera, as certificações da AI Search, elas vão ajudar bastante a gente, porque elas vão servir como um atalho, né? Você tem lá uma série de trilhas padronizadas, que aí estão naquele link que eu deixei no chat e na gravação a gente vai botar no YouTube aí também. Então tem uma série de trilhas personalizadas, independente se você trabalha num papel mais de gerência, ou num papel de segurança, ou num papel de desenvolvedor, desenvolvedora, existem trilhas para todas, né, os diferentes trabalhos, né, do dia a dia. São certificações globalmente reconhecidas, tá, galera? A iCert é uma empresa global, então, o mundo todo reconhecidas as certificações, que vão ajudar a tirar um pouco dessa lacuna de aprendizado que vocês têm hoje. Então, entre lá no site para conferir toda a trilha de certificações e de treinamentos também, tá, galera? Então, querem saber mais sobre qual a trilha faz mais sentido lá para vocês ou para o seu time, né? Como que a IA pode resolver os problemas que vocês têm? Quer bater esse papo? Não quer só ser um usuário, só um espectador? Quer tirar essas ideias bacanas que você tem, tirar do papel, botar na prática? Quer saber sobre as certificações, sobre o aprendizado? Gente, comecem rápido. Não adianta esperar demais para implementar coisas muito robustas, como a gente falou, tem que começar rápido, para a gente já começar a ver os benefícios. Depois a gente vai evoluindo tijolinho por tijolinho. Querem conversar mais com a gente, galera? Aqui um dos contatos, vocês podem acionar por e-mail. Temos também, o Rafa mandou aqui no chat para a gente, depois a gente vai deixar lá na gravação também todos os demais links para seguirem a gente nas redes, né? Então a gente tem as redes lá a galera que é do Instagram, para quem é do YouTube, sigam a gente em todas as redes, fiquem sempre antenados nas novidades, como a gente está trazendo aqui para vocês. Galera, para fechar então, gente, falamos de 5 playbooks para entregar resultados para vocês, falamos de diferentes indústrias, de telecom, de varejo, de finanças, falamos sobre MLOps, que encaixa muito bem para qualquer indústria. Então, próximos passos agora, uma das ideias, fazer o Readiness Assessment, para ver se vocês já estão prontos, se falta alguma coisa, por onde começar. Escolham algum problema, uma ou duas dores prioritárias que vocês tenham aí dentro da empresa, que vocês achem que a IA pode ajudar a resolver. Estabeleçam aquele plano de 90 dias, os quick wins, o início rápido. Para quem quiser avançar com a gente, então, tem o Readiness Assessment, tem as trilhas de treinamentos e certificações da AI Search, tudo para vocês ficarem antenados aí, poder tirar as ideias do papel, botar na prática, trazer mais receita para dentro. Aí vai, gente. Obrigado, galera, pela presença, pela participação. Espero revê-los em próximos eventos, próximos treinamentos. Tá, galera?
Valeu, brigadão, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.